O segredo do evangelismo, Atos 8, aqui nesta passagem, a partir do versículo 26, relata a história da conversão de eunuco do Etiópia, o primeiro africano, talvez, através do Filipe. É muito interessante. Vamos ler o versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele obedeceu, Filipe obedeceu completamente esta ordem do Senhor de deixar Samaria, onde houve um avivamento. Ele foi mandado para ir a um deserto. Lá em Samaria, multidões responderam ao Evangelho. Houve sinais e maravilhas em versículo 6, versículo 7 do capítulo 8. Demônios saíram. Havia uma resposta muito grande e todos responderam ao Evangelho. Mas Filipe ouviu o anjo e obedeceu a direção de Deus. Abandonou o sucesso e foi para o deserto, distância de 380 quilômetros. Ele não questionou, nem quis saber porquê, simplesmente fez aquilo que o anjo mandou fazer. E temos de obedecer a direção de Deus em nossas vidas. Não rejeita o deserto na tua vida. Talvez sente-se sozinha, uma situação, contexto árido, sem fruto, mas Deus tem um plano para ti, para ganhar uma alma. Versículo 27, nós lemos o seguinte: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Talvez nós não vamos encontrar um tesoureiro, mas vamos estar no meio do plano de Deus, se nós obedecemos o Espírito Santo. Filipe não queixou a receber a chamada de Deus, a vontade de Deus. Temos de estar em sintonia com Deus, de tal forma temos certeza da vontade de Deus. Ele encontrou um homem, um eunuco, um tesoureiro da rainha-mãe do Sudão. Ele já foi castrado para cuidar do harém lá. Em Istambul, no Palácio do Istambul, existe um grande palácio com muitas divisões para centenas de escravos. Aqui trata-se de um homem de cargo alto, muito alto, com posição de alta sociedade e prestígio. São poucos que são assim, que respondem a Deus. Mas vamos ler em 1 Coríntios 1:26, que a Bíblia diz poucos são essas pessoas que são chamados e respondem. Versículo 26, capítulo 1 de 1 Coríntios. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Repare que diz poucos, mas não diz que ninguém de alta sociedade vai responder a Deus. O Evangelho atinge todas as classes sociais, inclusive africanos, americanos, europeus, asiáticos, todas as nações, todas as culturas e tribos. E nós, como crentes, temos de abraçar todas as nações à nossa volta. Temos o exemplo em Inglaterra de um político de alta sociedade, chama-se Wilberforce, que foi um instrumento nas mãos de Deus para abolir a escravidão. Deus pode usar alguém assim. Filipe era um dos 7 diáconos que ele ganhou experiência no âmbito de servir mesas em capítulo 6 do Atos, e Deus só usa pessoas com um coração de servo. Na igreja, ele já foi provado antes de ser usado como evangelista.
O único eunuco já esteve em Jerusalém para uma festa religiosa. Um homem piedoso, com fé, um simpatizante ao judaísmo. Eu não era judeu, mas uma pessoa que gostou muito das celebrações e a fé judaica. Ele era um temente a Deus, um homem religioso, uma pessoa genuína como Cornélio, um verdadeiro adorador de Deus. E temos de procurar estas pessoas, temos de ver quem são as pessoas abertas ao Evangelho. Ele era um gentil, e o Evangelho estava, através deste capítulo, expandir as fronteiras. Estão a expandir as fronteiras do fé cristã, do Israel para fora. E versículo 28, vamos ler aqui em Atos 8, 28, diz: de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Ele estava numa carruagem ao ler em voz alta, como foi normal naquela época. Ele estava a ler Isaías. Isto revela para nós a importância de distribuir evangelhos aos outros, folhetos com versículos, ao oferecer aos nossos familiares ou amigos, de ler a Bíblia juntos. É importante colocar textos no internet. Deus pode usar estas ferramentas. Salmo 19, versículo 7, fala que a importância da Bíblia, a lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos e a palavra de Deus. E temos aqui o versículo 7, Salmo 19. O lei do Senhor é perfeita e converte a alma. Isto é formidável quando nós pensamos o poder da palavra de Deus. Pela palavra de Deus, Deus criou o mundo. Deus tem autoridade implícita na sua própria palavra. 1 Pedro 1:23, foi através da palavra de Deus que nós fomos regenerados. Diz aqui em 1 Pedro 1:23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, creia no poder da palavra de Deus, ou escrito ou falada. É um instrumento de conversão. Versículo 29, voltando para Atos 8, 29, que o Filipe ouviu outra vez a direção de Deus. E diz aqui, em vez do anjo, diz o Espírito Santo. Versículo 29. O Espírito diz a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanhá-la. O Espírito mandou Filipe ir até com ele, subir e entrar na carruagem. É muito importante, como ele fez, passar tempo com descrentes que são abertos ao Evangelho. Mostra o valor de evangelismo, uma pessoa, a um. Existe muito proveito em concentrar em uma pessoa, se Deus orientar assim. Muitos querem grandes palcos, holofotes, grandes audiências, querem falar em frente de igrejas grandes, e poucos querem pregar com congregações pequenas ou evangelizar uma pessoa cada vez. O eunuco tinha uma fome para Deus e estava preparado pelo Espírito Santo e pronto para receber a palavra. Então, faça
mais foca mais com pessoas abertas ao Evangelho do que com pessoas fechadas, resistentes e pessoas que vão discutir e vão brigar contigo. Não perca tempo com pessoas tipo filósofos que querem só falar e perder tempo. Quais são as pessoas atualmente em nossa sociedade que são mais abertas? Pessoas mais velhas, nem por isso, mas pessoas que são mais abertas são jovens, adolescentes, crianças, ciganos, estrangeiros. E numa pesquisa feita, eu acho que há alguns anos atrás, 2022 ou 2023, aqui em Portugal, 82% das pessoas que responderam ao Evangelho eram mulheres jovens. Então, invista na sua família, invista em crianças, em jovens. Versículo 30 e 31. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: Senhor, entende o que está lendo? Isto é uma ferramenta muito útil em evangelismo, quando nós fazemos perguntas às pessoas com quem nós evangelizamos. E ele perguntou: entende o que está a ler? E ele também mostra a necessidade de ensinar e explicar a Bíblia. Tenta tirar as dúvidas do descrente. E a necessidade em evangelismo fazer perguntas depois de uma exposição do Evangelho. Jesus morreu na cruz, mas o que achas desta mensagem, por exemplo? Onde você vai passar a eternidade? Tu és crente em Jesus. Trava uma conversa com quem tu falas, não simplesmente dar uma sermão, mas entre em conversa para entender o ponto de vista do outro. Versículo 32 e 33. E o único estava lendo, desculpa, 31. Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. 32, 33. E o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu sua boca. Para os judeus, eles não entenderam que aqui fala do Messias. Em sua humilhação foi provado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Do ponto de vista judeu, eles pensaram que um servo sofredor não podia ser o Messias. Mas por nosso entendimento de Isaías, é óbvio que aqui fala de Jesus sofrendo na cruz para tirar os nossos pecados. Este etíope fez uma pergunta e nós precisamos, ele fez a pergunta sobre quem fala, ele próprio ou outro. Isto é importante em evangelismo para responder às dúvidas e tirar as dúvidas de quem busca Deus. Qual é o propósito do sofrimento? É uma pergunta muito comum. Quem criou o mundo, por exemplo? Eu sou salvo por guardar os 10 mandamentos e assistir à missa. Eu não sou salvo por fazer boas obras e ajudar os outros. Será que todos os caminhos levam para Deus? É verdade que todos vão ser salvos, afinal, porque Deus é o Deus do amor. É verdade que ninguém sabe o que vai acontecer após a morte. E nós precisamos de ser preparados com versículos e ajuda bíblica para responder a essas perguntas. Então, versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de fé de Jesus. Usa a Bíblia para explicar o Evangelho sobre o inferno, sobre pecado, sobre fé, sobre arrependimento. São as coisas essenciais em ganhar uma alma.
não esquece, se tem ouvido os outros vídeos, que existem 4 respostas necessárias para que alguém seja salvo: batismo em água, arrependimento, fé no Senhor pela perdão dos pecados e a recepção do Espírito Santo. 36 e 37. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. Repare que esta vertente de fé, com certeza ele falou de arrependimento, agora com o batismo em água, e mais tarde quero falar sobre a recepção do Espírito Santo. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isto é absolutamente imprescindível, que um novo crente crê que Jesus é Deus, é o Messias, é quem salva, crê que ele está ressuscitado. Repare esta frase: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus encarnado, Deus na terra, que a doutrina totalmente rejeitada pelos judeus e pelos muçulmanos. Versículo 38, assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. É interessante que alguns manuscritos adicionem um outro versículo aqui que diz: o Espírito do Senhor caiu sobre o eunuco e o anjo arrebateu Filipe. Com certeza, Filipe falou do batismo no Espírito Santo. Então, resumindo, Deus pode enviar você para um deserto. Ele pode enviar você a só uma pessoa preparada para ouvir o Evangelho. Deus pode indicar que esta tal pessoa pode ser aberto à leitura bíblica contigo. O livro de João, por exemplo, o outro livro, o Evangelho, que explica o base da fé cristã. Então, nós precisamos de ser em sintonia com o Espírito Santo, obedecendo quando Deus diz: dá um folheto a esta pessoa, ou explica como tu és um crente, tu podes dar o seu testemunho, em frente do colega ou outra pessoa. Na minha experiência, é muito mais fácil evangelizar a uma pessoa sozinho do que com um grupo de 2 ou 3. Em frente de uma grande multidão, as pessoas ficam muito envergonhadas a falar de Cristo e elas não querem. Seja gentil na sua abordagem quando fala do inferno ou da fé cristã. Seja gracioso, porque tu também foste uma pessoa impiedosa, uma pagão, antes, quando fala do facto que Deus vai julgar toda a humanidade. Faça esta abordagem do inferno com lágrimas no seu coração, e seja simpático com as pessoas. Passe tempo com elas quando elas são complicadas e têm muitas perguntas. Como Filipe entrou na carruagem, explica o que é um problema para elas. Na minha vida foi o problema da evolução, mas para outras, como eu já falei, é um problema do sofrimento. Porque que Deus não acaba com o sofrimento agora? E será que as pessoas que fazem bem vão ser salvas, etc. E o mundo parece muito injusto. Explica teologicamente as respostas destas perguntas. Seja preparado. Uma pessoa que vai ser usada por Deus precisa realmente
estudar a Bíblia, conhecer a própria Bíblia. Tu não podes evangelizar efetivamente sem ter respostas a estas pessoas. E, claro, é óbvio, preciso falar em português. Se alguém está a ouvir esta mensagem e é um estrangeiro, mas precisa dominar a língua muito bem. E para evangelizar colegas e vizinhos e familiares ou outras pessoas que não são da sua própria língua. Então, espero que sejam encorajados, animados. Tu podes estar no deserto, mas Deus vai colocar alguém à tua frente. Invista com seus netos e teus familiares. Passa tempo em leitura com seus filhos. É importantíssimo ensinar seus filhos a palavra de Deus. Amém.